curso de Técnicas de Biologia Molecular aqui do Portal da IDEA. Eu sou a professora Ana Luísa e nessa aula nós vamos falar sobre a PCR convencional. Nós vamos iniciar com uma introdução a respeito da técnica, um pouquinho do histórico, como que ela foi desenvolvida, quais os métodos e os componentes que são utilizados numa PCR e também algumas formas de evitar contaminações. A PCR quer dizer reação em cadeia da polimerase. Ela é uma técnica utilizada em conjunto com outras técnicas de biologia molecular. Inclusive, ela é uma das técnicas mais importantes e mais usadas em laboratórios de biologia molecular na atualidade. E, basicamente, ela é uma técnica usada para amplificar uma sequência específica de DNA que a gente queira estudar. As aplicações são as mais diversas, como, por exemplo, em ensaios de expressão gênica, em genotipagem, ensaios de clonagem, juntamente com também sequenciamento e na genética forense, como a gente já falou um pouquinho. Esse foi o cientista que desenvolveu a técnica da PCR, o Kary Mullis. Por essa descoberta, ele ganhou o Nobel da Química em 1983. PCR, como eu falei, reação em cadeia da polimerase, é uma técnica que se baseia no processo de replicação do DNA. Portanto, a cada ciclo da PCR, todo o DNA contido naquela amostra vai ser duplicado, vai ser replicado. Como os pesquisadores já sabiam que a cada ciclo da replicação a quantidade de DNA dobrava, eles perceberam que isso poderia ser mimetizado in vitro e dessa forma surgiu então a PCR. Os componentes da PCR são, a gente vai precisar do DNA molde, que é o DNA que a gente vai usar como template ou como molde para que seja feita a replicação. Primers, que são sequências curtas que vão reconhecer uma sequência específica no DNA molde e dar início então à replicação daquela sequência. Uma DNA polimerase, que é uma enzima. Essa enzima ela precisa ser termoestável, ou seja, ela precisa aguentar variações de temperatura, variações bruscas de temperatura, porque numa PCR a gente tem ciclos de resfriamento e aquecimento da amostra. O cloreto de magnésio, que vai servir de cofator para a enzima. Os DNTPs, que são os A, Ts, Cs e Gs, que vão ser adicionados àquela sequência nova que está sendo replicada, e um tampão, né, para que seja suportada variações no pH, para evitar variações no pH. A Taq polimerase, ela foi desenvolvida, então nas primeiras PCRs era usada uma DNA polimerase extraída da bactéria E. coli. O problema é que essa DNA polimerase ela não suportava essas altas variações de temperatura, então a cada ciclo da PCR a enzima precisava ser substituída e isso acabava levando muito tempo e também era muito custoso. Então descobriu-se nesse lago em Yellowstone, no Parque Nacional dos Estados Unidos, os cientistas isolaram uma enzima de uma bactéria termófila, termos aquáticos, e então desenvolveram a Taq polimerase, e essa Taq polimerase ela justamente aguenta essas variações de temperatura, ela sobrevive em altas temperaturas, né? Ela tolera altas temperaturas, então ela pode ser muito bem usada numa PCR. Os primers, como já foi dito, eles vão definir a região do genoma que vai ser analisado, que vai ser replicado. São pedaços curtos e sintéticos de DNA que reconhecem e se anelam ao template, ao DNA molde, em cada lado da região alvo.
E eles vão sinalizar então para a enzima para ataque polimerase onde ela deve começar a adicionar os nucleotídeos complementares na nova fita que está sendo formada. Eles contêm entre 18 e 30 nucleotídeos, precisa ter um número ótimo de A's e T's e C's e G's, porque as ligações entre C e G têm mais pontos de hidrogênio, são mais propensas a formar estruturas complementares. Justamente o primer, ele não deve nem ligar o forward no reverse e nem formar estruturas complementares, formar loops, ou seja, o primer se ligar a ele mesmo. E geralmente vai ter uma temperatura de anilamento entre 50 e 65 graus Celsius. Aqui nós estamos mostrando então estruturas complementares que podem ocorrer. Tanto o dímero de primer, que é quando o primer forward e reverse se ligam um no outro e formam então os dímeros de primers, e o hairpin, que é quando o primer ele forma uma estrutura complementar por causa das ligações entre os nucleotídeos complementares, podendo formar esses hairpins ou loops. E esse tipo de estruturas, essas estruturas secundárias, elas interferem na eficiência da PCR. E isso não é bom, então deve ser evitado. E existem maneiras de evitar que isso aconteça. O cloreto de magnésio estabiliza a interação entre o primer e o template. Geralmente tem uma concentração ótima que é colocada de cloreto de magnésio, isso participa da padronização da reação de PCR. E os DNTPs, como eu falei, são os nucleotídeos A's, T's, C's e G's, que vão ser incorporados à fita que está sendo formada durante a replicação. As etapas da PCR. Nós temos 3 etapas, para dividir de forma didática. A primeira é a desnaturação, a segunda é o anelamento e depois ocorre a extensão. O que acontece na desnaturação? Na desnaturação, nós vamos aquecer a amostra a 95 graus. Com esse aquecimento, a fita dupla de DNA vai se separar, vai quebrar as pontes de hidrogênio. Assim que quebraram as pontes de hidrogênio e aquela molécula de DNA se separou, como nós já sabemos, o DNA é uma fita dupla, ligado por pontes de hidrogênio, os nucleotídeos complementares ligados por pontes de hidrogênio, e vai ocorrer a quebra dessas pontes de hidrogênio e vai ocorrer a separação da fita dupla do DNA. Isso vai então expor esses nucleotídeos, certo? Os nucleotídeos que vão servir de base para a replicação. Então, primeiramente ocorre isso, primeiro o aquecimento a 95 graus separa a dupla fita de DNA. Depois ocorre o anelamento. Então, os primers reconhecem aquela sequência específica que a gente quer replicar no DNA, eles se ligam e esse é chamado o anelamento dos primers. E isso ocorre a uma temperatura entre 50 e 65 graus. E então nós primeiro aquecemos, desnaturação, resfriamos, anelaram os primers e agora nós vamos aumentar a temperatura novamente a 72 graus Celsius. Essa é a temperatura ótima para a ação da ataque polimerase. A ataque polimerase é a enzima, é uma DNA polimerase, que vai catalisar a adição dos nucleotídeos à ponta 3' do DNA molde, usando a fita de DNA original. Então, os nucleotídeos, aqueles A, T, C e Gs, vão ser adicionados à nova fita do DNA. Então, basicamente, a polimerase, a reação em cadeia da polimerase, a PCR, ocorre da seguinte forma. Primeiramente, a desnaturação. Então, nós elevamos
a temperatura a 95 graus Celsius, ocorre a separação da fita dupla do DNA pela quebra da ponte de hidrogênio. Então ocorre o anelamento, nós resfriamos primeiramente a 50 a 65 graus Celsius e ocorre o anelamento dos primers. Os primers reconhecem uma região específica do DNA que vai ser copiado e sinalizam o local aonde a TAC polimerase vai começar a adicionar os nucleotídeos complementares. Então, ocorre um novo aquecimento da amostra e nesse aquecimento nós temos a extensão, que é a temperatura, que é ótima para o funcionamento da TAC polimerase, e a TAC polimerase vai adicionando os nucleotídeos complementares na fita de DNA molde. Então, após um ciclo, nós temos o dobro da quantidade de DNA. Então, isso vai acontecendo ao longo dos ciclos, e a cada ciclo de PCR, a quantidade de DNA dobra. Então, isso acontece de forma exponencial. A cada ciclo de PCR, dobra a quantidade de DNA. A PCR ocorre nesse aparelho, a PCR convencional. Esse é um termociclador. Basicamente, é um aparelho que contém uma placa, e nessa placa são colocadas as amostras em tubos de 0,2 microlitros, perdão, de 0,2 ml. São colocados os tubinhos nessa placa, ela contém um suporte, e o que esse aparelho faz é simplesmente variar a temperatura. Então, no primeiro ciclo ocorre um aquecimento dessa placa a 95 graus Celsius, que é quando acontece a desnaturação do DNA. No segundo ciclo, essa placa vai resfriar novamente a cerca de 60 graus Celsius, que é quando ocorre o anelamento dos primers. E então, no próximo ciclo, ela vai aumentar a temperatura dessa placa novamente a 72 graus Celsius, que é a temperatura de extensão. Terminando esses 3 ciclos de temperatura, ela vai voltar para o começo, vai aquecer, resfriar e aquecer novamente, e vai fazer isso cerca de 40 vezes, que é mais ou menos o número de ciclos entre 35 e 40 que é feita uma PCR convencional. E o que pode interferir nessa PCR? Então, uma coisa muito importante para se prestar atenção é na extração do DNA. Então, a gente precisa de um DNA que esteja com uma alta pureza, não pode ter restos de contaminantes orgânicos, resto de trisol utilizado na extração, não pode ter restos de proteínas, produtos químicos, sais. Todos esses fatores, eles vão inibir a ação da TAC polimerase e não vai ter uma PCR com uma eficiência de 100%. Uma eficiência de 100% quer dizer que a cada ciclo da PCR dobra a quantidade de produto, dobra a quantidade de DNA. Se eu não tenho uma eficiência de 100%, eu não tenho isso acontecendo. Eu não tenho o dobro de produto a cada ciclo de PCR, eu acabo tendo menos. E isso não é bom, né, para as nossas análises. E o que é feito geralmente? Principalmente quando a gente faz a PCR convencional, é comum ter áreas separadas no laboratório, ou então até mesmo salas diferentes ou até mesmo laboratórios diferentes para pré-PCR, que é aquela etapa de preparação do mix, né, de adição das quantidades necessárias de template, de primer, de TAC, de tampão e de cloreto de magnésio. Então, existe uma área separada para preparar esse mix. É colocado
esse mix em um tubo e esse tubo vai então para o termociclador, que vai fazer aquele ciclo de temperatura que eu falei para vocês. E depois disso, tem uma etapa de pós-PCR. Então a gente manipularia novamente esses tubos para poder verificar como que está a quantidade e a qualidade desse DNA que nós obtivemos na PCR. Então essa seria a etapa de pós-PCR. E o que pode acontecer? A gente pode acabar tendo contaminação dessa área de pós-PCR com produtos dessa área da pré-PCR e vice-versa. Então, geralmente são usadas salas diferentes, ambientes diferentes no laboratório, ou até mesmo em laboratórios diferentes, dependendo da rigidez do laboratório. Na próxima aula nós vamos falar então sobre PCR em tempo real. Muito obrigada e até a próxima!